Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Conheça também a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br. A aula de hoje é sobre paralelismo sintático, um assunto muito importante para quem escreve em situações mais formais de comunicação, ou para quem precisa escrever uma redação que vai ser avaliada, como uma redação de concurso público, de vestibular ou a redação do Enem. E é um assunto importante também para quem quer dominar ainda mais a língua portuguesa. Então, o que é paralelismo sintático? O paralelismo é uma convenção que estabelece que quando se tem uma estrutura paralela, ou seja, uma estrutura semelhante, eu devo respeitar essa semelhança, esse paralelismo. Para exemplificar, eu vou ler aqui uma frase. O aluno esperto e que estuda muito tem mais chances. Nessa frase, há um erro de paralelismo. E você pode estar pensando assim, nossa, mas está tudo bem com essa frase. Qual é o erro que tem nessa frase? Eu vou te mostrar. Aqui nós temos a palavra aluno e duas características para o aluno. O aluno esperto e que estuda muito. Por que essa frase apresenta um erro de paralelismo sintático? Porque esperto é um adjetivo que está caracterizando aluno. E a que estuda muito é uma oração adjetiva que também está caracterizando aluno. Só que eu trago aqui duas características para o aluno com uma quebra estrutural, com uma quebra sintática. O que significa? Eu tenho um adjetivo e uma oração adjetiva. Se eu quero atribuir ao aluno duas características, eu preciso trazer dois adjetivos ou duas orações adjetivas, para que a estrutura sintática do enunciado esteja equilibrada, para que essa estrutura seja respeitada. Então, como eu corrijo essa frase? Ou eu coloco dois adjetivos, ou eu coloco duas orações adjetivas. Veja, o aluno esperto e estudioso tem mais chances. Eu deixo o esperto, que é o adjetivo, e eu transformo essa oração adjetiva, que estuda muito, em um adjetivo, estudioso. E aí sim, aqui não há problema nenhum em relação ao paralelismo sintático, porque os dois elementos estão equilibrados. Outra forma de corrigir essa frase é assim. Um aluno que tem esperteza, então eu peguei esse adjetivo esperto e transformei em uma oração adjetiva. O aluno que tem esperteza e que estuda muito tem mais chances. Então, aqui também não há problema em relação ao paralelismo sintático, porque eu tenho duas orações adjetivas para caracterizar o aluno. E por que aqui o pronome relativo que está entre parênteses? Porque eu posso ou não colocá-lo. Eu posso dizer assim, o aluno que tem esperteza e estuda muito tem mais chances, ou o aluno que tem esperteza e que estuda muito tem mais chances. As duas formas estão corretas, com o pronome relativo explícito ou implícito. Mas não é só quando há adjetivo e oração adjetiva que pode ocorrer erros de paralelismo sintático. Em vários outros contextos, esse erro também pode aparecer e nós vamos comentar. Para começar, eu trouxe aqui a seguinte frase. Ao toque do sinal, não entre nem saia do trem. Uma frase que a gente escuta aí no metrô, no trem, né? Não entre nem saia do trem. Tem erro essa frase? Tem erro de paralelismo sintático, sim. Por quê? Nós temos aqui dois verbos, entre e saia. São os verbos entrar e sair. Esses dois verbos, eles têm regências diferentes, eles pedem preposições diferentes. Quem entra, entra em algum lugar. Quem sai, sai de algum lugar. Veja que a preposição exigida pelo verbo entrar é a preposição em. A preposição exigida pelo verbo sair é a preposição de. Mas aqui nessa frase, embora nós tenhamos os dois verbos, nós só temos uma preposição, que é a preposição de. Ela está aqui juntinha com o artigo o, de mais o, do. Não entre nem saia do trem.
Qual é o problema, então, dessa frase? Que eu só tenho uma preposição para esses dois verbos. Só que o verbo entrar exige outra preposição, exige a preposição em. Então, como nós corrigiríamos essa frase? Ao toque do sinal, não entre no trem, né? Porque quem entra, entra em algum lugar. Esse no é a preposição em, mais o artigo o. Então, não entre no trem, nem saia dele. Quem sai, sai de algum lugar. Aqui eu coloquei o pronome ele para não repetir a palavra trem. Então, para não ficar não entre no trem, nem saia do trem. Então, não entre no trem, nem saia dele. Esse dele é a preposição de mais o pronome ele. Então, essa seria a correção da frase não entre nem saia do trem. Segunda frase. O candidato pode concordar ou discordar da proposta. Agora já fica mais fácil reconhecer o erro de paralelismo, né? Nós temos aqui dois verbos, concordar e discordar. Esses verbos pedem preposições diferentes. Quem concorda, concorda com alguma coisa e quem discorda, discorda de alguma coisa. Entretanto, aqui nós só temos a preposição de, como se ela estivesse se ligando aos dois verbos, mas ela não pode se ligar ao verbo concordar, porque quem concorda não concorda de alguma coisa, mas com alguma coisa. Então, nós temos de colocar aí as duas preposições, uma para cada verbo, para que não haja um erro de paralelismo. Aqui falta o paralelismo, já que eu tenho dois verbos. O candidato pode concordar com a proposta ou discordar dela. Aqui sim nós vamos corrigir esse erro de paralelismo. Por que erro de paralelismo? Porque eu tenho uma estrutura e falta um elemento para que a estrutura fique equilibrada. Próximo exemplo. Todo ser humano tem direito ao trabalho e à livre escolha de emprego. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas. Qual é o erro dessa frase? Todo ser humano tem direito ao trabalho e à livre escolha de emprego. Você que já estudou muito sobre crase, que já assistiu a todas as nossas aulas sobre crase, vai olhar para essa frase e vai falar assim: está faltando a crase. Sim, e aí você acerta. Está faltando a crase antes de livre escolha. Todo ser humano tem direito ao trabalho e à livre escolha de emprego. Professora, mas esse é um erro de crase. Por que está aqui na aula sobre paralelismo sintático? Porque tem a ver com paralelismo sintático. Já que aqui nós temos dois termos, ao trabalho e à livre escolha de emprego. Esses dois termos estão completando o sentido de direito. Todo ser humano tem direito a quê? Ao trabalho. E, que mais? A livre escolha de emprego. Então, perceba que esses dois elementos estão completando o sentido da mesma palavra, do substantivo direito. Quem tem direito a alguma coisa. Então, esse substantivo direito exige a preposição a, que está ali antes do trabalho, tem direito ao trabalho. Esse ao é a preposição a mais o artigo o. Beleza, então aqui nós temos preposição e está tudo certo. Ali, a livre escolha de emprego, sem o acento que indica a crase, não respeita o paralelismo da frase. Por quê? Porque quem tem direito a alguma coisa. Então, nesse a livre, sem o acento grave, é só o artigo. Se eu coloco o acento grave que indica a crase, vai mostrar que ali tem a preposição exigida pela palavra direito. Quem tem direito a alguma coisa, mais o artigo que acompanha a palavra escolha, a livre escolha de emprego. Então, aqui eu preciso colocar o acento grave, que indica a crase, e aí sim eu corrijo o erro de paralelismo sintático. Perceberam que sem a crase, ali sem o acento que indica a crase, existe erro de paralelismo sintático, porque eu tenho dois elementos e eles não estão equilibrados, porque falta a preposição. Próximo exemplo. Muitas vezes as dores não estão relacionadas a movimentos repetitivos, mas em doenças pré-existentes.
Qual é o erro de paralelismo desta frase? Aqui a preposição em. Porque essa preposição em aí, ela está perdida. Nenhum elemento dessa frase exige a preposição em. Veja, muitas vezes as dores não estão relacionadas a movimentos repetitivos. O que está relacionado a alguma coisa. Então, aqui nós temos a preposição a, está corretíssima. Mas falta a preposição a antes de doenças. Mas há doenças pré-existentes. Por quê? Porque está subentendido uma expressão aí. Muitas vezes as dores não estão relacionadas a movimentos repetitivos, mas estão relacionadas a doenças pré-existentes. Então, a preposição aí antes de doenças deve ser a preposição a, não a preposição em, para corrigir o erro de paralelismo sintático. Já falei sobre o erro de paralelismo quando há adjetivo e oração adjetiva. Já falei também sobre o erro de paralelismo em estruturas com preposições. E agora eu vou falar sobre orações reduzidas e orações desenvolvidas. Veja, para o cargo é necessário competência e ser criativo. Aqui nós temos a expressão é necessário e dois termos completando o sentido de é necessário. Primeiro eu tenho aqui o substantivo competência e depois eu tenho uma oração reduzida, ser criativo. Por que aqui há problema de paralelismo? Porque eu tenho um substantivo completando o sentido de é necessário e depois eu tenho uma oração. Ou eu coloco dois substantivos ou eu coloco duas orações. Como eu faço então para corrigir essa frase? Para o cargo é necessário competência e criatividade, dois substantivos, e aí fica equilibrado. Ou eu transformo em duas orações. Para o cargo é necessário ser competente e ser criativo. Então, eu tenho duas opções aí para corrigir essa primeira frase. Essas duas opções estão corretas. Ou os dois substantivos ou duas orações. Não posso misturar um substantivo e uma oração, dois termos que estão completando o sentido de uma mesma expressão. Essa estrutura precisa ser paralela. Próximo exemplo, próximo e último exemplo. Recomendou-se à empresa investir em mídias digitais e que contrate mais funcionários. Aqui nós temos dois elementos, investir em mídias digitais e que contrate mais funcionários. Esses dois elementos estão completando o sentido de recomendou-se à empresa. São as duas coisas que foram recomendadas à empresa. E por que há erro de paralelismo aqui? Investir em mídias digitais é uma oração reduzida, uma reduzida de infinitivo. Aqui, ó, investir, o verbo está no infinitivo. E a segunda oração, que contrate mais funcionários, está desenvolvida. Ela começa aí pela conjunção integrante que. Então, eu não posso colocar uma reduzida e uma desenvolvida completando o sentido da mesma estrutura. Por isso que há erro de paralelismo sintático, porque são duas estruturas diferentes e elas deveriam ser semelhantes. Há várias maneiras de corrigir essa frase. Vamos lá. Recomendou-se à empresa investir em mídias digitais e contratar mais funcionários. Aqui eu optei por colocar duas orações reduzidas: investir em mídias digitais e contratar mais funcionários. Correto. Outra possibilidade. Recomendou-se à empresa que invista em mídias digitais e que contrate mais funcionários. Nesse caso, eu coloquei duas orações desenvolvidas, que invista em mídias digitais e que contrate mais funcionários. Colocando as duas orações desenvolvidas, fica correto. Por quê? Porque a estrutura fica paralela, fica semelhante. E a última possibilidade, olha, tem muitas possibilidades de correção, parece que tem mais jeito de acertar do que de errar. Então, vamos lá. Recomendou-se à empresa o investimento em mídias digitais
e a contratação de mais funcionários. Aqui eu eliminei as orações e deixei aqui só o substantivo, né, como base. Recomendou-se à empresa o investimento em mídias digitais e a contratação de mais funcionários. Também estaria correto. Então, existem muitas possibilidades de consertar o erro de paralelismo sintático nessa frase. Bom, esta foi a aula sobre paralelismo sintático, uma aula muito importante para você que precisa escrever de acordo com a norma padrão, ou seja, escrever tudo direitinho. Se você assistiu a aula até aqui, gostou da aula e entendeu tudinho, coloque aqui nos comentários com a hashtag EntendiTudinho. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nadinha e deixar o like nesta aula. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!